Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome, você, pai, mãe, curioso, educacional, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos bem-vindos, tá? Você que me acompanha de longa data aí, fico muito feliz e agradecido por isso, pessoas que me acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, pessoas que me acompanham desde a época do Front, do Corpo a Corpo aí, né? Há mais de 32 anos, e ainda estão com a gente aqui. Obrigado a você, né, que me acompanha lá, me manda mensagem por e-mail. Fico feliz de ver essas pessoas aí, tá certo? Fico muito feliz de coração. E pessoas que me acompanham há muitos anos lá no Blogger, hein? São 600, quase 700 pessoas que fazem questão de me acompanhar pelo Blogger. E tem aí pessoas que recebem por e-mail, né, nossas publicações. São 272 pessoas. Olha que bacana. O Google descontinuou esse serviço, mas enfim, nós estamos você pode inscrever-se no blog ou aqui mesmo no YouTube também. Estamos pelo Spotify também, você que me acompanha pelo Spotify. Começamos a podcast lá em 2010, né, com o Podomatic. Eu comecei a fazer podcast para produzir conteúdos em áudio, né, para o meu blog. Tudo foi pensado para o blog, os vídeos que nós fazemos no YouTube, tudo pensado focando no blogger. Então o blogger, nosso blog é o carro principal aí que gerou todas essas outras questões que nós fazemos hoje. Mas o principal de todos foi o e-mail, né? E o e-mail e foi essa questão de tentar responder perguntas, tentar ajudar as pessoas, foi através do Yahoo Respostas, tá certo? E também tínhamos aí o Yahoo Grupos, né? Tinha um grupo de professores ali que eu acompanhava. Eu nem fazia faculdade ainda, mas eu acompanhava aquele grupo de professores para mim me inteirando sobre aquela questão, né? Eu achava que, como eu era um metalúrgico, quando eu fosse entrar na faculdade ali, eu teria que ter, né? Eu não acreditava só na faculdade, né? Sempre tive esse pensamento. E, enfim, tá certo? Dito isso aí, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas. E para o meu amado filho, mano, para o Pai de Montão. Hoje, dia 24 de maio de 2024, no meu relógio são exatamente 20 horas e 24 minutos em ponto. Falamos ao vivo, em definitivo, da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas. Hoje é Buda Purnima, né? Um acontecimento transcendental do Senhor Buda, as festividades por toda a comunidade védica, da cultura milenária indiana aí. A lua tá tão bonita esses dias, né? Fala sério, hein? Que lua linda. E vamos que vamos. Queria falar sobre a alfabetização. Estamos numa uma transmissão simultânea entre o YouTube e o Spotify Podcasters. E que eu queria trazer para vocês hoje os desafios aí do Brasil, né? Para a alfabetização dos brasileiros, né? Dizem aí por aí que são 10 milhões, assim diz, quase 10 milhões na reportagem do Poder 360, assinado pelo jornalista o repórter Gabriel Bandeiras, no dia 22 de março de 2024, sexta-feira às 10 da manhã. O Brasil tinha 9,3 milhões de pessoas com mais de 15 anos analfabetas em 2023. O número equivale a 5,4% da população nessa faixa de idade, em comparação com o ano anterior. O valor representa uma queda de 0,2 pontos percentuais, ou 232 mil pessoas. Parece que é pouco, mas foi bastante gente que foi atingida aí. Os dados constam na PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Educação 2023, divulgada nesta sexta-feira, dia 22 de março de 2024, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Só que, meu amigo, minha amiga, é o seguinte: todos os dados do governo, por essas agências e instituições estatal, você tem que ficar com o pé atrás. Tá certo ou não? E você fica com o pé atrás por quê? Porque é evidente, né? O governo quer mostrar os números, não quer assustar tantas pessoas. Toma um pouquinho d'água. Eles não querem assustar tantas pessoas, tá? Então, nós estamos falando em pessoas que são analfabetas mesmo, tá certo? Que não sabem ler nem escrever, mas
e o analfabetismo funcional. Olha só, há mais de 16 anos, e no Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, desde eu era metalúrgico apenas, hein? No ano 2000, mais ou menos, eu comecei a participar do Yahoo Respostas. Olha só, acho que foi isso aí, do ano 2000. Eu cheguei, tinha categorias, né, ensino superior. Cada categoria, conforme você ia respondendo perguntas e você ia sendo escolhido com a melhor resposta, você ia ganhando uma pontuação. E naquela categoria tinha o principal respondedor ali daquelas questões. Eu cheguei em primeiro lugar já no Brasil. Engraçado isso aí. É verdade, eu era metalúrgico apenas, mas eu me dedicava muito àquilo. E isso me ajudou a quando eu cheguei na universidade, na Unopar, eu já estava melhor preparado. Eu acreditava que aquilo ia ser importante para mim. Não tinha ideia de quando eu ia entrar na faculdade, nem tinha ideia que se eu ia fazer ou não. Mas eu gostava do assunto educação. Beleza ou não? Então, veja só, desde 2000, tá? Nós estamos aqui 2000, 2001 mais ou menos. Nós estamos em 2024. Já fazem 23 anos mais ou menos, 24 anos mais ou menos, né? Lá atrás. E eu percebi uma questão, falei assim, pô, eu tenho português de um metalúrgico, mas o que eu aprendi bem alguma coisa, mas eu estou vendo pessoas com nível superior aí que tá complicado certas questões. Então você perceba que a pessoa sabe ler e escrever, mas interpretar um texto, aí já outros parangolês, né? Entendimento de uma informação. Às vezes eu faço vídeo, faço uma explicação, eu vejo a pergunta da pessoa, mas peraí, eu já falei isso aí no vídeo, na podcast, mas a pessoa está tão apavorada, tão com medo assim, não sei o que acontece que a pessoa né, eu faço um vídeo assim, ó, quem tem, se a instituição, você leva a sua documentação para a instituição, se ela aceitar, beleza. E quem fizer esse curso de formação pedagógica, por exemplo, é um licenciado. E às vezes a gente vê a pergunta assim, se eu sou formada em tal coisa, se eu fizer formação pedagógica, vai ser aceito o concurso? Mas o que nós estamos explicando no vídeo é o seguinte, que se você fizer formação pedagógica, você vai ser um licenciado. Se não entender isso aí, esse é o ponto. A compreensão da mensagem. E você tem que apurar isso. Então a gente vai fazendo outros vídeos para explicar aquilo. E vai gerando outros vídeos, assim por diante. Então, o professor, de fato, que está preocupado com a alfabetização e com aí o letramento, né? Ele vai ter que dar conta de que, não adianta ficar brigando com as pessoas, você tem que dar seu jeito de encontrar caminhos para que aquela informação chegue nas pessoas. E também você desperte as pessoas para dar outros voos, que ela tem que melhorar na compreensão da língua portuguesa. Senão ela vai ficar para trás. Tá certo? E uma questão da alfabetização, tem muitas palavras aí bonitinhas, né? Construtivismo, socioconstrutivismo, são as emoções, são tudo isso aqui. É o letramento, João, né? É o letramento, pô. Você tem que ter essa questão, né? De tal. Mas a alfabetização, o alfa, é a princípio você ser apresentado a certas questões da língua portuguesa, a língua materna. A betização já é outros parangolês. Tá certo? Então, há muitas controvérsias nos grupos aí de debate no meio educacional, da ciência da educação, enfim, né, os acadêmicos, sobre a questão da construção uma questão da escrita. A escrita é natural ou é artificial? A escrita não é natural, é artificial. Tem que ser ensinada, é um processo que dá trabalho e tem certos passos a serem seguidos. Mas antes de chegarmos nessa parte da escrita, né, você tem outros passos antes. Então, essa questão da consciência fonêmica, que é diferente da consciência fonológica. Pensa aí, meu amigo, minha amiga, eu gosto de dar o exemplo aqui, né? Aí a tela ficou escura. Aqui a gente vai voltar aqui, ó. Pera aí.
Voltou? Aqui no YouTube aqui eu tô com um aplicativo que ele printou a tela do celular. E voltamos aqui, que bonitinho, né? Que bacana. Beleza ou não? Então, você tem essa questão da consciência fonológica, uma questão mais avançada. Então a gente vê muitas explicações sobre isso aí no YouTube, pessoas explicando sobre isso, consciência e tal, dão ares assim de uma coisa complexa para valorizar, lógico, o trabalho, tá certo. Mas, a grosso modo, a princípio, você vai aprender questões básicas do fonema. Bola, mola. A criança vai entendendo que o que mudou foi uma letrinha ali que mudou, foi um foneminha que mudou ali. Mas que aquela questão significa outra coisa. Bola é uma coisa, mola é outra coisa. E a consciência fonológica é a capacidade de manipular com mais com um repertório maior de possibilidades, rimas. Por isso que as parlendas, as rimas, a contação de história, será que é importante? A gente é insistente nisso, parece que é repetitivo, mas o que eu vou fazer? Não dá para reinventar a roda, tá certo ou não? Então, consciência fonêmica é o comecinho ali, que serão apresentados os fonemas para as crianças. Consciência fonológica é a consumação de uma etapa avançada daquele entendimento. Você está aprendendo a andar de bicicleta, é o começo. Você está com a rodinha. O João está aprendendo a andar com bicicleta, ele está com a rodinha. Né? Tirou as rodinhas, está andando com equilibração já, que bacana, sem as rodinhas. Ele está andando sem as mãos no guidão. Então, é o avanço e a melhoria dos recursos que você usa para entender a complexidade, as mudanças, a questão da manipulação dos fonemas, dos sons, enfim. Tá certo ou não? Então, fonológico é algo mais complexo. Fonêmico, pensa aí. Fonêmico é diminutivo. Fonológico, você faz algo grandão. Eu quero chegar em você. Qualquer pessoa que me ouça do outro lado, eu quero chegar em você. Se você entender, o meu trabalho está sendo realizado. É isso que eu quero passar aqui. Não quero só falar para acadêmicos, né? Eu quero que qualquer pessoinha que me ouça aqui, né, me entenda, tá certo? E consiga também entender a importância que ela tem dentro desse processo. Então, nós temos na língua portuguesa 31 fonemas, que são vogais, semivogais e consoantes. E tem as questões fonêmicas dos fonemas, que é a menor unidade sonora. Veja só, a letra é uma questão. A letra A, o nome da letra é A. O som que a letra A tem é outra questão. É o fonema, tá entendendo? E depois tem a sílaba. E aí, sucessivamente, chegamos na palavra. Se você fizer esse caminho, você pode ir para a cartilha Caminho Suave ou a cartilha Sodré, passando esses passos aqui. Então, você pai, você mãe, você responsável, né? Desde quando a criança nasce, né? Ela está em contato com o som. É ou não é? Vai ser natural estar em contato com o som. Daí que vem os sotaques ou não? Ela foi numa academia, aprendeu o sotaque paulistano, porta, como nós falamos aqui, desculpa aí, tá? Nós falamos assim mesmo, né? Uns mais, outros menos, né? Enfim. Lá no Nordeste, outros sotaques, dependendo de cada estado, é de um jeito, no Sul, é assim por diante, não é? De onde a criança pega isso aí? Ela foi na academia aprender isso? Não, ela foi pegando esses trejeitos aí, essas questões dos sons, por ouvir a audição. Então, você tem que trabalhar a questão dos fonemas, você tem que trabalhar a questão aí, e essa questão dos fonemas é importante para que você consiga separar as sílabas. E quantas dificuldades muitas pessoas até os dias de hoje têm de separação das sílabas. Tá certo? A pessoa está escrevendo, né? Aí tem que... Ela conseguiu escrever uma parte da palavra
no final do caderno né, da página ali, da linha, né? Vai para outra linha, ela sabe, pô, será que eu estou dividindo certo? É verdade ou não? E sobre essa questão que nós estamos falando sobre os fonemas, você tem consciência sobre isso aí, da consciência fonêmica e da consciência fonológica? Às vezes a pessoa pode estar fazendo faculdade de letras, de pedagogia e não teve acesso a esse conteúdo. É triste falar sobre isso aí para você. Então, a universidade e a faculdade não é o único local que você pode aprender. Então, nós temos a rede social que você pode se dar bem nela, tá bom? Então, você veja, temos as semivogais, as consoantes, enfim. Aí você parte da menor unidade ali para o mais complexo. O que você acha melhor? A criança ela vai aprender algo mais simples e vai complicando um pouco mais, ou algo complicado para depois aprender o simples? O que é o construtivismo? Tem uma crítica ao construtivismo aí e ao socioconstrutivismo, feito por um professor lá em 2001. Eu vi esse artigo, fiquei impressionado com aquele artigo. É de 2001, mas eu fui ler esse artigo em 2007, mais ou menos. Eu estava na faculdade já, estava no terceiro ano. Terceiro não, estava no segundo ano de pedagogia. Tá certo? Estava no segundo ano. E tive acesso a esse conteúdo. Falei assim, poxa, ele vai explicando ali. Vou deixar no link aqui do Spotify. E na primeira comentário no YouTube, lá no blog, eu vou deixar esse link aí que eu tenho no internet, arquivo esse artigo completo, tá bom? Então você veja. E aí, tem um outro livro que eu gostaria de citar para vocês aqui, é o livro Glória Bassos dos Santos, Sueli Parada Simeão. Glória Bassos dos Santos. E a outra autora que em conjunto fez esse livro com ela, né? Sueli Parada Simeão. Processo de alfabetização, subsídios para um trabalho eficiente. Editora Ática, série Educação. Isso aqui, tá bom? Então você tem os pré-requisitos, né? Percepção visual, percepção visomotora, é o período preparatório, coordenação motora, percepção gustativa e olfativa, percepção tátil, percepção auditiva, linguagem oral, educação física, educação artística. Isso aqui são pré-requisitos objetivos e justificativos. Procedimentos, pré-requisitos diários, pré-requisitos em dias alternados, percepção visual e visomotora, coordenação motora, conceitos a serem desenvolvidos em discriminação visual, exemplos de atividades de percepção visual, modelos de exercício de percepção visual, exemplos de atividades de percepção visomotora e coordenação motora, exemplos de exercício de percepção visomotora e coordenação motora, percepção gustativa, passos a serem seguidos, exemplos de atividades, semelhanças e diferenças aparentes, percepção olfativa, percepção tátil, percepção auditiva, linguagem geral, os passos aqui, educação física, educação artística, avaliação após período preparatório, depois que você entra na alfabetização. Então, e antes disso tudo aqui, né, nós estamos lidando com uma criança que está no primeiro ano, né, ali, né, tem essa questão que nós estamos falando, que você tem que trabalhar, pai e mãe aí, responsável na educação infantil ali, tá? No maternal, no jardim, né? Enfim, essa questão da consciência fonêmica para a consciência fonológica. E aí chegamos na alfabetização. Linguagem oral, linguagem de composição oral, discriminação dos aspectos a serem desenvolvidos, aqui tem o procedimento, composição, escrita, aspectos a serem desenvolvidos, tipos de composição, leitura com interpretação, estudo de sílabas aí, que vai começar essa parte aí, beleza ou não? Então, uma outra questão que muitas pessoas passam batido por isso é a matemática. Na contagem ali, tá certo ou não? Então, essa questão da matemática, a construção do pensamento lógico matemático também vai fazer parte aí. Nas rimas a gente aprende isso, né? 1, 2, 3, tá, rimou, fechou aqui e tal. Então, a consciência fonológica, então a questão da matemática está presente de maneira ali, parece que não, mas está ali. Quem consegue separar, né? O homem que separou as disciplinas, mas tem questões que estão embrincadas ali, tá certo ou não? Então, um outro livro que eu queria citar para vocês, que nós temos que ser produtivos aqui na nossa fala,
É Luiz Roberto Dante, Didática da Resolução de Problemas da Matemática. Didática da Resolução de Problemas de Matemática. E essa aqui é a resolução de problemas da matemática da primeira a quinta séries, para estudantes do curso de magistério e professores do primeiro grau. Tá certo? É aqui um livro aqui da editora Ática, também a coleção, né? Educação, série Educação. A editora Ática não existe mais, tá certo? Esses livros aqui você não consegue encontrar novos mais, não tem mais, não são mais feitos, né? Mas tem aí no Enjoei, no estante virtual, no Mercado Livre. Dá seu jeito aí que você consegue achar, é baratinho, não é muito caro, mas vai fazer um grande diferencial na tua vida aí, na sua praxis pedagógica aí em sala de aula, o dia a dia. Então o professor, ele tem intenção sempre, ele não estaria a esmo ali, ele está brincando a esmo com a criança ali sem intenção. Tudo que ele faz tem uma intenção, tem uma proposta, que ele quer atingir certos objetivos, ele quer que aquele ser melhore, que ele progrida. E a escola tem que ser esse espaço diferenciado de casa do saber. Aqui, seu filho, pai, seu filho, mãe, ou responsáveis, terá acesso a toda uma estrutura da língua materna, da matemática, que nós iremos passar para ele. Mas, em alguma medida, nós estamos falhando, porque muitos de nossos alunos chegam no nível superior com analfabetismo funcional. E tudo decorre dessa questão que nós estamos tratando aqui dos fonemas, por incrível que pareça. Essa estruturação. Então, muitos erros são feitos. Nós estamos falando sobre psicomotricidade, entra nesse quesito, exercícios, coordenação motora fina, grossa, a questão da educação física. Então a gente está negligenciando muitas questões aqui da matemática, da alfabetização aqui, né, da consciência fonológica. Aí entra fonoaudiologia. Olha só, meu amigo pedagogo aí, quando eu falo para você não ficar só com o que a faculdade está dando, dê seu voo. Crie um percurso para que você aprimore a sua própria profissão. É difícil pensar isso, mas é aquela questão da formação continuada. E às vezes uns videozinhos que a gente vê na internet nos ajudam a compreender certas questões que a gente não foi nem no curso fazer, mas a gente viu, pô, entendi isso aí agora. O que nós tentamos fazer aqui no nosso canal é chegar nas pessoas. O professor vai dar um jeito de chegar nas pessoas e fazer com que as pessoas mudem o comportamento. Onde há mudança de comportamento, Claudino Pilete, no seu livro Didática Geral, ele vai se falar que ocorre a aprendizagem. É esse o nosso objetivo aqui no canal. Ah, João Maris, quer ser professor universitário? Não sei se eu quero ser professor universitário, só sei que alguém que assiste meus vídeos aí, né? Eu quero que alguém saia com o entendimento de algo. Se eu cumprir isso, eu me dou satisfeito. Se eu não cumprir isso, eu não estou satisfeito. É simples assim, que eu acho, né, que eu vejo assim. Então, a gente tem que construir questões úteis aqui, mas eu vejo um movimento assim que vem da base, das próprias pessoas que estão na base, da hierarquia ali, que estão buscando formação, que às vezes não são da área educacional, às vezes são da área educacional, que elas por elas mesmas, elas tentam se aprimoram-se. Elas por elas mesmas buscam seus voos aí. Tem pessoas que estão indo para Portugal, tem pessoas que têm aí cursos aí belíssimos, entendendo certas questões dessa questão do fonema. Nós temos a questão de Robert First Time, né? O PDI, se não me engano, né? Onde você, as 28 deficiências da inteligência, ele mostra ali, e ajudou pessoas, crianças, né? Que tinham problemas cognitivos vítimas da guerra, com perdas ali de partes de certas questões que você entende aí, que tá, ele conseguiu recuperar crianças, tá certo? Então a pedagogia é um campo que se socorre de outras ciências. Então dá seu voo aí, meu amigo, minha amiga, né? Vai saber sobre psicomotricidade, sobre questões do fonoaudiologia, que vai entrar essa questão na ciência, né? Então, não tem nada a esmo,
tem aí um universo, alfabetização baseada na ciência, né? E foi uma questão muito interessante que o Weintraub trouxe, né? Ele saiu do Ministério da Educação, foi muito criticado por certas pessoas, mas essa questão, aquele discurso do MEC do ABC foi muito interessante, essa preocupação com aquilo, por quê? Cada vez mais que você não compreende a língua materna, não compreende elementos básicos da matemática, você vai se enganar. Você vai se enganar no aumento, você vai ser enganado no jogo de palavras que alguém, você não vai conseguir entender um contrato. Quantos jogadores de futebol aí se ferram por causa de não entender um contrato? Artistas também a mesma coisa, né? Por causa do não entendimento, né? O não conhecimento de certas coisas que você deveria conhecer, né? Entre aspas, né? Mas nunca é tarde. A gente tem que ter a humildade de reconhecer, pô, eu tô aqui, João Maria, eu tô fazendo mestrado aqui, mas em certas questões eu tô ruim, cara. Tô ruim, então não é vergonha. Admitir que tá em alguma questão ruim é melhorar. É fazer uma sondagem da gente mesmo, fazer assim, pô, tem que melhorar aqui. Não posso me contentar com isso. E seguimos adiante, né? Seguimos adiante. Tá aí, tem o material consolidado já. O artigo que eu quero citar para vocês, que eu vou deixar aqui, é o do professor João Batista, né? Que ele fala: construtivismo e alfabetização, um casamento que não deu certo. Ele coloca assim, tá? E é suma importância essa questão. Nós temos aí, nós falamos sobre o Brasil, 5,3% da população na faixa etária de 15 anos são analfabetas. A gente não pode aceitar isso. Não dá para aceitarmos isso não, né? Mas como que esse não pode ser maior que isso aqui, né? E se você leva para o analfabetismo funcional, 40 a 50% dos nossos alunos, né, universitários são analfabetos funcionais. Por quê? Você fica dando texto, mais texto, mais texto, texto. Irmão, você compreende a gramática aí, cara pálido? E como que eu vou compreender a gramática? Entra naquele probleminha. Qual que é? A literatura. Como você quer aprender a língua portuguesa sem ler? Né? Qual que é o grande clássico que as crianças na Inglaterra, de países de língua inglesa, aprendem? Shakespeare. Né? Na língua portuguesa, na língua italiana, qual o grande clássico que pessoas da língua italiana apreendem? Que é o referencial que você vai rebuscar lá atrás para entender o que está acontecendo aqui na frente. É Dante, o inferno, é Dante, né? Alighieri, né? A Divina Comédia, né? Aí você tem aí Fausto na língua alemã. Em espanhol não estou recordando qual é agora. Eu acho que na França tem Cervantes, né? Se não me engano. É isso, acho que é isso. E na língua portuguesa nós temos aí Lusíadas, né? E aí o que acontece? Você deixa aquilo lá atrás, não quer revisitar, deixa para lá, você não vai vendo as mudanças ali e você não compreende onde você chega aqui. Então você parece que é tudo novo, né? Mas não, é um processo que leva a isso. E quantos professores universitários aí, em nome de certas ideologias, eles colaboram com certas questões por causa do posicionamento ideológico deles. Mas aqui, a questão da alfabetização, do letramento, essa questão toda, né, da escrita, não diz respeito ao que você pensa, se você é de direita ou se é de esquerda. É uma política de Estado. Nós temos que garantir que qualquer pessoinha no Brasil consiga ter acesso a isso. Isso vai fazer com que essa pessoa consiga se defender sobre certas questões do seu dia a dia. Tá certo? Aquele Marcos Panho, na faculdade de pedagogia, tive que ler, fazer resenha, resumo, né, desse livro, né, Preconceito Linguístico, muito bonitinho o nome, até comovente, né, vou até chorar aqui, mas é bacana, né, você não é comovente, mas quando você vê e vai lendo o livro, você vê que é um panfleto.
O Marcos Banho, ele é um professor universitário, ele subiu nessa hierarquia através da língua culta. E está dizendo para você, pobre como eu, você e outros aqui, não, você não precisa. Aí o filho desse cara que vai aprender bem a língua materna vai sair na frente de nós, né? Aqui não, meu camarada, aqui não, tá certo? Então você vê que tem tudo essa questão. E nós temos que ver essas narrativas, desmontar essas narrativas e mostrar, pô, temos que ter honestidade intelectual. Ponto. Beleza ou não? E isso aí depende de orientação partidária. Por quê? Depende do que você conhece de fato e queira ensinar para outras pessoas. Nós estamos na internet aqui há mais de 20 anos. Quantas pessoas já falei aqui, perdi a conta. Quantas perguntas responde por dia, perdi a conta. Não dá, sabe? Então, quantas pessoas que mudaram de vida por ouvirem nosso canal? Não estou falando isso para me vangloriar, não. Mas assim, veja só, uma atitude de uma pessoa que resolve pegar o celular e falar sobre algo que ela conhece, mesmo que minimamente, mas que ela consiga mudar a vida da outra pessoa, né? E você, quando entende essa importância e faz o mesmo, educação é bem nessa base. Educação não é de baseada, é ciclos pequenos ali, tá certo? Então, numa cidade, a capacidade que uma cidade tem de melhorar a própria educação é muito grande, independe do MEC. Será que dá para ficar claro isso? Mas o que nós estamos fazendo é centralizando tudo no MEC e de repente essa burocracia faz a máquina ficar engessada. Então você fica esperando que o MEC venha fazer alguma coisa. Aí você vê, né, essa questão da burocracia emperrar a educação do cidadão, né? Isso que importa para nós. Que o cidadão, a cidadã, consiga sair do 0 e ir para o 1, para o 2 e dê seu voo. Né? É a corrente do bem. Isso que eu espero aqui. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Eu sou um crítico do Conselho Nacional de Educação, estamos nos estendendo aqui já. Ficou preta a imagem aqui no YouTube, né? Mas não tem problema. Voltamos, tá? Olha só. Voltamos aqui, ó. Estamos aqui de volta, né? Então é essa questão aí que acontece, né? O Conselho Nacional de Educação está se convocando aí nos cursos de licenciatura aí, né? Tá errando a mão faz tempo. Deu um acerto aí em 2006, algum acerto nas diretrizes do curso de pedagogia. A meu ver, eles erram ainda nessa dicotomia, né? Nós tínhamos o bacharelado em educação, em pedagogia não temos mais isso, né? Porque eles entendem que, né, que na escola para ser professor, enfim, mas, né, eu tenho uma outra visão disso aí. Não dá para separar a escola do mundo real. A escola está inserida no mundo, está inserida na sociedade, onde tem indústrias, tem farmácia, tem empresas, tem outras pessoas, tem o comércio, tem outras comunidades de pessoas. Então, você vai ter que conviver com isso de fato, não só na escola. Então, nós temos que ampliar as possibilidades, né? Não ficar numa visão limitada da questão. Nós temos que pensar o micro, beleza, mas tem que pensar o macro. A micro sociedade aí da escola, beleza, mas esse cidadão desse micro aí vai atuar no macro, que é a sociedade. Como é que fica isso aí? Como que dá para separar isso? Eu sou licenciado em pedagogia, agora estou nessa empresa aqui. O que eu vou fazer? Pô, né? Se eu sei fazer bem uma coisa, administrar, cuidar, avaliar processos educativos, eu vou fazer isso aí em qualquer local ou não. Mas se você não sabe, você não vai fazer. Você vai perguntar o que eu vou fazer. Então, melhore sua profissão, você mesmo. Não espere que outros digam o que você tem que fazer. Você, por você mesmo, você dá seu jeito. É a metodologia da pesquisa científica que nós aprendemos na faculdade. Então, o Conselho Nacional de Educação vem errando em tentar aí cada vez mais diminuir e ficar linkando, especializando cada vez mais partes da educação, da pedagogia, por exemplo, né? Tem cursos aí que só estão... Você aprende só a educação infantil. Você não tem mais o conjunto da educação dos anos iniciais. Qual que é a diferença?
Quando você entende que você pode atuar nas duas questões, você entende o conjunto dos dois universos ali, você pensa como um todo a educação. A educação integral, como diz minhas amigas ali, como chamam? A pedagogia Waldorf. Tá certo? É isso aí. Obrigado a você que participa do nosso canal. Duvide de tudo, depois duvida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais. Tchau.